gente falava agora há pouco sobre a situação política do país e está mexendo com todo mundo, virou assunto em todas as rodas de conversa, por isso nós convidamos a professora da Universidade Federal do Paraná, a doutora Eneida Desirê, que é doutora em Direito Constitucional, para explicar para a gente um pouco dessa situação. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. A gente falava agora há pouco, inclusive com o recém-nomeado pelo presidente interino Michel Temer, para um cargo que é piauiense, mas enfim, falando sobre essa situação do país e o que ainda podemos esperar dentro desses 180 dias, que é o prazo máximo para o julgamento do mérito do pedido de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Do ponto de vista constitucional, por exemplo, o que se fala sobre novas eleições? Poderia isso acontecer nesse período, até outubro ou final do ano, doutora? Bom, no Brasil até o passado é incerto, então na verdade a gente não sabe, né? Exatamente o que pode acontecer. De fato, existe uma possibilidade de que sejam convocadas eleições, alguns dizem para presidente, junto com as eleições municipais, outros dizem para presidente também para uma nova Câmara dos Deputados e talvez até para o Senado. Eleições gerais. Eleições gerais, o que me parece bastante questionável em face da Constituição. Não existe nenhuma possibilidade dentro da Constituição desse mandato ser interrompido antes do seu tempo de 4 anos. Então, na verdade, a única forma de interromper, a não ser que seja por renúncia, seria pelo julgamento pelo Senado, condenando por crime de responsabilidade a presidenta da República. Bom, e dentro desse prazo máximo que eu me referi de 180 dias, o que a lei prevê que pode acontecer? A senhora já disse aí que nós sabemos que daqui a pouco vai acontecer o julgamento do mérito lá pelo Senado, mas dentro da legislação, o que mais poderia acontecer, doutora? Bom, na verdade, a gente não tem uma discussão interessante sobre os limites do presidente interino. Então, a gente tem certas dúvidas até constitucionais até onde poderia ir o presidente em exercício nessa ocupação temporária de cargo. Ainda que passe de 180 dias a análise do mérito, o que acontece é apenas que a presidente volta para o cargo e esse julgamento continua acontecendo. Agora, o que vai acontecer, o que pode acontecer, a gente também não sabe. Né? Bom, a política é tão dinâmica. É muito dinâmico. E, na verdade, isso também depende muito da situação política e das composições feitas nesse momento. Agora, interessante isso que a doutora Desirê falou, porque a gente imagina que não vá nem chegar aos 180 dias. Mas, por exemplo, se não for julgado após os 180 dias, Dilma poderá voltar ao cargo enquanto o processo não for finalizado. É isso que pode acontecer. Existe uma discussão também sobre o novo sistema político no Brasil, né? E muito se fala em parlamentarismo, em ter que mudar. Na sua opinião, como jurista, isso seria uma alternativa interessante para o nosso país nesse momento? Com a pouca confiabilidade que se tem hoje no Poder Legislativo, derivado um pouco da demonização da política, com a qual eu não concordo nada, mas também um pouco pela prática do Poder Legislativo e as votações no impeachment, mostraram que, na verdade, a sociedade tem pouca confiança em seus representantes. Então, fortalecer o papel deles dentro do sistema político, transformando o presidencialismo em parlamentarismo, não me parece uma boa solução. Além disso, a cidadania brasileira já foi perguntada sobre essa escolha entre presidencialismo e parlamentarismo e decidiu em 93 pela manutenção do presidencialismo. Então, me parece, como constitucionalista, que isso só seria possível com uma nova Constituição e não dentro da Constituição de 88, com uma reforma, com uma emenda. Me parece que isso seria questionável a adoção do parlamentarismo. A reforma política seria uma alternativa interessante? Uma reforma política mais profunda, porque nós tivemos uma aprovação recente de uma bem rasinha, né? A gente tem reformado o sistema todos os anos. A gente até brinca que é quase um Java. Cada vez que você liga o computador, você tem que atualizar o sistema eleitoral por conta das mudanças na legislação. Esse ano a gente vai experimentar coisas novas, como uma campanha mais curta, a proibição de doação de pessoa jurídica. Não sei se uma reforma política resolveria de fato. Há um mito de refundar o país, de começar tudo de novo. Me parece que seria necessário mais, seria uma conscientização do eleitor em relação aos efeitos do seu voto. Na verdade, quem decide como vai ser a política é o eleitor ao escolher os seus representantes. Parece que mais essa conscientização e menos mudanças cotidianas no sistema político resolveriam melhor. A gente bate tanto nisso, né, na conscientização do voto, né, do voto coerente, certo, responsável, mas o que a gente sabe que ainda existe muito é o eleitor que negocia, que vende, né, que, enfim, não vota muito bem. Eu queria agradecer a doutora Eneida Desirê, que é professora da Universidade Federal do Paraná e está em Teresina participando de um evento, imagino, né? Sim. Um evento. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom dia. Agradeço. Bom dia.